gravada para você tirar dúvidas e se autoconhecer no Tá na Hora com o Doutor. Apresentação, Neise Cordeiro. Tá na hora. Muito boa tarde a todos vocês que estão aqui conectados conosco hoje, na terça-feira, dia 20 de agosto de 2019. E está entrando no ar no Facebook Live. O programa Tá na Hora com o Doutor. Dr. Richard Silva está aqui para dar um alô para todos nós, né, Dr. Silva? Oi, tudo bem? Isso aí. E nós vamos conversar sobre um assunto bem importante, que é sempre bom conversar sobre isso, né? E trazer orientação para a nossa comunidade. O assunto de hoje é depressão. Sim. De acordo com dados publicados, né, pela Organização Mundial de Saúde, apontamos que 322 milhões de pessoas pelo mundo sofrem de depressão, 18% a mais do que há 10 anos atrás. E o número representa 4,4% da população do planeta. Então, é um assunto bem delicado, né? Afeta muita gente, né, doutor? Então, é por isso que nós vamos conversar sobre esse tema hoje. E vocês que estão aí nos escutando, acessem ao Facebook Live, que vocês podem fazer perguntas na hora, né, like right now, on time, que a gente pode responder para vocês aqui, esclarecer dúvidas, que é para isso que o Dr. Silva está aqui com a gente hoje. Então, doutor, o que é a depressão? Vamos começar com essa pergunta, né? A depressão é simplesmente quando o paciente perde o prazer na vida e a vontade de fazer coisas, de sair e fica triste. E é uma coisa que acontece bem devagarinho. A gente fala em inglês insidious, que é bem aos pouquinhos, que nem você não nota que está acontecendo, aí chega num ponto que todo mundo em volta de você vê que teu comportamento está estranho. Geralmente as pessoas ficam num quarto escuro, não saem para comer, não quer fazer coisas que geralmente eles gostam de fazer, para ir para o cinema, ir para a igreja, se vestem tudo em preto, não sorrisa mais, não conversa, fica retraído da sociedade, da família, não consegue trabalhar, começa com dores no corpo, dor de cabeça, problemas de saúde que não são verdadeiros, mas para eles são verdadeiros. Pode ficar com problema de ir no banheiro, dormir demais, não dormir, muito apetite, pouco apetite. Não, são muitos sintomas, muitas coisas que podem ser sinais, né, de que a pessoa está sofrendo esse tipo de problema. Mas isso seria algo químico ou algo hereditário, psicológico? Quais são as causas? Tem várias causas. Pode ser químico, pode ser remédios. Por exemplo, remédio de dor, que vamos conversar mais isso no futuro. Pode ser hormonal, por exemplo, tireoide, se a tireoide está devagar. Pode ser, que a gente chama em inglês, situational depression. Alguém morre na família, ou perde o trabalho, ou perde a casa, que estava acontecendo aqui em 2008. E joga muita gente para depressão. Pode ser genético, da família, e pode ser, que nem a gente falou, outros hormônios também, como testosterona e estrogen, quando a paciente chega numa certa idade. E tem depressão de idade também, de doença crônica, de pessoas que estão na parte mais idosas na vida. Então tem várias etapas de depressão. Tem depressão de escola, adolescentes indo para a escola nova, peer pressure a gente fala. Então tem vários tipos de depressão. Low self-esteem, que é autoestima em português, isso é outra coisa. E é misturado com ansiedade também. Geralmente a ansiedade começa primeiro, aí embola para uma depressão mais séria. Pois é, né? Ele já me respondeu a próxima pergunta, uma das perguntas que eu tinha eram os tipos de depressão, né? Sim. Mas então nós vamos seguir, por exemplo, a esta pergunta que normalmente as mulheres, né? Na maioria dos casos, as mulheres sofrem mais depressão, né? E por que isso, né, doutor? Primeira coisa, a mulher é mais paciente que o homem. Na nossa clínica a gente vê mais paciente feminino que masculino. A mulher já procura ajuda mais, que isso é bom. Segundo, mulher é mãe. Mães são mais sensíveis nessas coisas e tem mais hormônios e essas coisas. Então tem mais chance
com filhos, essas coisas, e ficar deprimida. Mas nós temos muitos pacientes masculinos com depressão também. É mais comum em mulher, mas tem muitos homens que têm depressão também. Of course, uma forma de depressão famosa, né, ou infamosa, é a depressão da gravidez também, que é hormonal. Isso é outra coisa que a gente vê, que a mãe chega em casa, maybe tá com um pouquinho de ansiedade com um bebê novo, e cai os hormônios, aí fica com postpartum depression, que é uma coisa bem séria. Nós tivemos vários casos ano passado disso, e pode ficar sério o suficiente que você tem que tirar o nenê da mãe por um tempinho e deixar com a avó, com outro parente, até o paciente recuperar. Mas graças a Deus temos bastante tratamentos novos e até tratamento de vitamina e hormônios que ajudam. Pois é, e quais são as queixas dos homens normalmente quando eles estão sofrendo de depressão, chegam no seu consultório? É mais difícil, né, de abrir Porque pra mulher a gente sempre fala, eu tô com essa dor de cabeça e eu tô irritada, e meu Deus, a tensão pré-menstrual, mas e o homem, né? O que seria? O homem é mais difícil de conversar, aí eu falo, o que traz você pra clínica? Ele fala, minha esposa. Então a gente tem que conversar um pouquinho mais profundo e esperar mais tempo, mas os homens têm as mesmas reclamações que as mulheres. Dor no corpo, problema dormindo, perde prazer em fazer as coisas. Por exemplo, se o homem joga futebol no fim de semana, ou joga carta, sai com os amigos, aí para de fazer atividades, fica mais retraído no quarto, não quer trabalhar, não quer sair para trabalhar, não tem vontade de trabalhar, para de pagar as contas. Problemas. Então tem umas coisas bem sérias. Pois é, né? E a gente até tinha colocado aqui um pequeno chart, né? Assim, uma foto. Sim. Que é de acordo com a equipe de pesquisa do programa de pós-graduação na Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? A depressão em homens e mulheres, né? Ali está explicando um pouquinho, né? Dando assim um pequeno gráfico. A prevalência da doença é 2 vezes maior nas mulheres, como nós estávamos falando aqui com o Dr. Richard, e a perda de libido atinge 40% dos homens e 70,5% das mulheres. Então deve ser um dos assuntos que realmente o homem fica meio receoso de falar, né, no consultório. A outra coisa que a gente vê no consultório é que chegando nos 40 e nos 50, quando o homem e a mulher começam a perder os hormônios, entra sintomas de depressão, que é dor no corpo, aumento em peso na cintura, problema com os ai-ai-ais nas pernas, libido baixo, falta de energia, essas coisas. Então, os sintomas de falta de hormônio são iguais que os sintomas de depressão. Então, a gente tem que ter muito cuidado para separar as duas, para ver se é mais falta de hormônio ou se é depressão de verdade. Exatamente, né? São tantos detalhes, né, que a gente muitas vezes pensa que os casos são isolados, por exemplo, estes sintomas, né, que podem ser também gerar outros tipos de doenças, né? Sim. E a depressão causa isso, né? A depressão causa, por exemplo, estes sintomas podem acarretar a formar outros tipos de doenças, não é verdade? O mais comum que eu vou falar, tem vários exemplos, mas se você tem problema de coração e você fica com depressão, você pode piorar o problema de coração 40%. Você tem mais chance de morrer de ataque de coração ou de heart failure. E a gente fez pesquisas em pacientes que estavam fazendo heart transplants, transplante de coração, e a gente viu no hospital que eu trabalhei em New Jersey que os pacientes que estavam deprimidos tinha a chance de morrer era 40% mais quem tinha depressão que quem não tinha depressão depois da cirurgia. Então, até para recuperação de cirurgia, recuperação de gripe, de pneumonia, quando o paciente tem depressão, a chance de recuperar é mais longa, é mais complicado e o paciente vai ter uma doença mais pesada. Então, isso é muito importante no nosso sistema imunológico e a nossa cabeça, né, que a cura de tudo do nosso corpo vem da cabeça, vem do cérebro. Então, se o cérebro não está funcionando direito, está devagar, tudo no corpo vai estar devagar. Sim. E qual seria, assim, o seu approach, né? Quando o paciente chega no seu consultório para começar uma conversa sobre essa? Qual é o tipo de análise, as perguntas que vocês perguntam normalmente, um doutor perguntaria para a pessoa, para identificar, né? Sim, nós temos um questionnaire, um papel que a gente pergunta várias perguntas, que eu te falei,
a falta de prazer em fazer as coisas, a alteração dormindo, no apetite, na atividade, na energia, no trabalho, problemas em casa entre a esposa, a criança, e também causas como morte recente na família. Aqui na nossa comunidade também, como a gente está longe da nossa família do Brasil, quando tem doenças no Brasil, coisas que acontecem longe, que a gente não pode viajar ou ficar perto de nossos parentes, isso pode causar depressão também. Só a gente pergunta essas coisas, a gente faz análises de sangue para checar tireoides, hormônios e também histórica de doenças de psiquiatras, como bipolar disorder, anxiety disorder, e também na parte financeira. Isso dá muito problema nos casamentos e na depressão também. Infelizmente, né, por exemplo, as condições socioeconômicas também de famílias ou de um indivíduo, né, causa muito problema relacionado à depressão. Sim. Né? A depressão, infelizmente, é uma das doenças que está aumentando no público, também com suicídio, porque essa é outra parte, né? Quando alguém vem com depressão na clínica, uma das perguntas que a gente tem que perguntar para o paciente é se está planejando suicidar, se tem um plano, se pensou em a maneira que vai se matar, ou se quer matar outra pessoa, ou eles, so it's homicidal ideation, suicidal ideation, e se tem um plan ou um gesture. So, baseado nessas coisas, pode ser que até necessário internar o paciente no hospital. Nós temos uns hospitais aqui como o Delray Beach Medical Center, que tem uma parte do hospital, até uma parte da emergência, que é especializado para doenças psiquiátricas. Então, as enfermeiras e os médicos são mais especializados. Mas a gente usa outros hospitais igual, como o North Broward e Broward Healthcare System, que ajudam muito a gente. So, de vez em quando, se ficar muito sério, a gente não pega no começo, pode ser até necessário internar o paciente um tempinho, geralmente não é muito tempo, uma semana ou menos, só para regular nos remédios, para o paciente não se machucar. Porque infelizmente essa doença, se não tratar, as consequências são pesadas. Morte, suicídio, acidente de carro, perca de trabalho, divórcio. Só tem muitas consequências dessa doença. E até aí chegamos nesse ponto, né, que estão ocorrendo esses tiroteios, tanta coisa acontecendo, essas pessoas que as autoridades ainda não identificam se a pessoa sofre de um problema mental, psicológico, ou estava sofrendo depressão. O que acarreta todo esse problema, né? A parte mais fraca do nosso sistema de saúde nos Estados Unidos é mental health. So, se você olhar teu cartãozinho, geralmente quem tem seguro não cobre mental health. Verdade? Então, tem um buraco grande na nossa cobertura, mesmo com seguro bom, que não cobre mental health. E muitos hospitais também não são preparados. Eu trabalhei no hospital dos veteranos em West Palm Beach, e eles são muito preparados com isso. Até demais, Mas tem outros hospitais que não tem os resources, né, os funding para cuidar de mental health. Então tem muitos pacientes que entram e saem da emergência, eles dão um remedinho por 5 dias e o paciente não vai ver o médico no office, né, no consultório, e cai pelos buracos. Então uma área, eu acho, umas causas esses tiroteios, esses problemas que a gente está tendo praticamente exclusivamente nos Estados Unidos, é esse buraco no nosso mental health system, onde os pacientes não têm médicos treinados para, número 1, diagnosticar, e número 2, tratar os pacientes corretamente e effectively, da maneira certa. Pois é, gente. Então, e eu até tenho alguns dados aqui para ilustrar o que a gente está conversando, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? No Brasil, o Brasil é o recordista de ansiedade, né? Ainda o número de pessoas com transtornos de ansiedade era de 264 milhões em 2015, com um aumento de 14,9% em relação a 2005. E a prevalência na população é de 3,6%.
E é importante observar que muitas pessoas têm tanto depressão quanto transtornos de ansiedade, que uma vai do lado da outra, né, normalmente. E o Brasil é recordista mundial em prevalência de transtornos de ansiedade. Olha só. E claro que o Brasil e os Estados Unidos estão juntos ali como um dos principais países com maior índice de ansiedade do mundo. Está em 5,9%. Né, relacionado com outros lugares, que eu até fiquei impressionada, que eu estava fazendo uma pesquisa, né, para a nossa entrevista de hoje, o nosso tema. Barbados está entre os 10 principais países com mais ansiedade no mundo. Lugares que a gente nem imagina, Nova Zelândia. Inglaterra. Exatamente, né? Então, pode acontecer em qualquer lugar, mas a gente sabe que, por exemplo, problemas socioeconômicos ou problemas familiares, tantos problemas que existem no mundo, né? E na vida das pessoas, mas então é uma doença que não escolhe muito, mas que tem problemas relacionados, né? Self-esteem, tantas coisas, né, que a gente pode falar. Não é por raça, não é por dinheiro. Você pode ter um paciente bilionário, um paciente sem nada e várias etnicidades e ainda tem depressão. Depressão é uma coisa da nossa vida que a gente tem que lidar, que nem você falou com o self-esteem, né? E de vez em quando tem consequências que acontecem que são mais que o paciente aguenta combater. Por isso que é importante, no nosso office a gente tem psicólogos e pessoas para ajudar, a gente usa psiquiatras também, se é necessário. E lembra, toda doença, por exemplo, se o paciente vem com diabetes para me ver, ou com pressão alta, e tem depressão, vai piorar a doença. Se tem problema de próstata com depressão, vai piorar a doença. Se tem pneumonia com depressão, mais complicado. Nossa. Então o médico olha isso e a gente vê se o paciente tem muitos risk factors, né, riscos. De vez em quando a gente tem que internar o paciente para proteção do paciente, porque tem muitos riscos e a gente não sente seguro em tratar o paciente como outpatient na casa deles. E de vez em quando a gente tem que tirar eles do ambiente e colocar num ambiente mais de counseling e hospitalista para dar uns remédios mais fortes e observar o paciente. Porque muitas vezes também quem sofre de depressão se automutila, né? Sim. Causa problemas consigo álcool, mesmo. Também problemas de abusar álcool, abusar drogas, problemas de casamento. Isso tudo pode começar com ansiedade e depressão. E eu acho que é um spectrum, né? Você começa com preocupação, aí vai para ansiedade, aí mais profundo para depressão. Aí tem uma depressão mais profunda ainda, que é a cyclothymia, que é uma depressão de mais de 2 anos, é ainda mais difícil de sair disso. A gente vê isso muito nos nossos veteranos de guerra, com PTSD, essas coisas. Eles entram numa depressão bem profunda. Você pode conhecer uma pessoa na família assim, que eles não saem do quarto, ficam no quarto fechado, comem dentro do quarto, não abrem as janelas, fica tudo fechado no escuro. Então quando chega nesse ponto, já começa a ser uma depressão mais profunda. Temos que usar remédios mais fortes, como atypical antipsychotics, junto com remédio de depressão. E também, vitaminas. O que a gente vê no meu consultório, é engraçado, na Flórida, né, no sul da Flórida, nós temos epidêmico de vitamina D baixo. E umas vitaminas mais importantes contra a depressão é vitamina D e magnésio. E quase todos os pacientes que a gente checa aqui, quando a gente faz exame de sangue, tem a vitamina D e o magnésio baixo. Então tem uma parte nutricional, A gente sempre fala que em Nova York, New Jersey, não tem sol, o inverno muito comprido. E por incrível que pareça, né, que na Flórida, que é um lugar com praias e tanto sol. Mas não é assim tão fácil, é mais complicado que isso. E é uma coisa bem difícil. Você não vai diagnosticar uma pessoa com depressão em 3 minutos. Leva tempo, você tem que conhecer o paciente. E é uma coisa bem difícil, às vezes, especialmente em homem, para diagnosticar. Mas nós temos vários pacientes assim, com tratamento, graças a Deus, eles melhoram e voltam para uma vida produtiva. Que esse é o problema. Se você não morre, se você não sofre um problema grave, mas ainda você perde produção na vida, perde trabalho, pode estragar um casamento, pode ter problema criando os filhos, ganhando dinheiro, e porque você perde todo o teu social skills com as pessoas e é muito complicado. Olha, eu posso falar
por mim mesma, que muitas vezes eu me deparo, né, que tem esses mood swings, mudanças de humor, sempre acontece, eu não vou mentir, porque é uma coisa que acontece com muita gente, e eu passo por isso também. Muitas vezes eu falo, são problemas hormonais, são meus hormônios que estão, né, para cima e para baixo, mas a gente não sabe, né, tem que fazer uma avaliação uma avaliação do que está acontecendo no organismo. E muitas vezes eu mesma me pergunto, será que eu estou deprimida? O que está acontecendo comigo, né? O que eu falo para as mulheres, que a gente tem muitos pacientes femininos, as mulheres conhecem um pouquinho de ansiedade na menstruação, né, no TPM. Você vê com uma alteração dos hormônios naquela semana antes da menstruação, tem muito maridos que vão lá e falam, pelo amor de Deus, ajuda minha esposa. Meu marido muitas vezes nem fala comigo, né? Quando eu tô, então, quando eu tô naquela fase que não estou muito bem, não respondo as perguntas, fico muito séria, fechada, ele já fala, eu já não vou nem falar com ela, porque é melhor deixar ela quietinha, depois se ela precisar de alguma coisa, eu estou aqui. E também a gente vê nos adolescentes, quando estão entrando no puberty, tem alteração, eles são mais assim, malcriados, mais rebelde, né? Essa é a parte dos hormônios entrando no sistema. E depois a gente vê também nas pessoas com 70, 80 anos, quando estão perdendo os hormônios por fim também. Aí entra nessas depressão de idade, essas coisas. Mas tudo isso pode ser tratado fácil. Se o diagnóstico é correto, a gente pode entrar com o paciente e conversar com o paciente, começar os remédios e as vitaminas e fazer uma diferença grande na vida deles. Exatamente. Até temos aqui um comentário da audiência, né, Adriana? Verdade, é muito difícil essa situação. Parece que não vai passar nunca. A vontade que dá é o isolamento de tudo e de todos. Né? Um abraço aí a Adriana, que está nos escutando e nos assistindo. É verdade. A primeira fase, o que eu falo para os estudantes e os residentes que a gente tem na clínica, que estão estudando com a gente, a primeira fase nessa doença, que é em todas as doenças, mas especificamente com ansiedade e depressão, o paciente tem que reconhecer que ele está ou ela está doente. Só tem muitos casos que o paciente não reconhece que tem esse problema, que é uma coisa chata de você reconhecer. Então, a primeira fase é a gente mostrar para o paciente que realmente está com problema. Depois que ele ou ela assumir, sim, realmente estou deprimido, estou com ansiedade, aí o tratamento começa a funcionar e o paciente começa a melhorar. É interessante. O cérebro, enquanto você não aceita o diagnóstico, ele não melhora, ele resiste a melhorar. Quando o paciente começar a aceitar o diagnóstico, aí começa a melhorar. E eu acho também que muitas vezes um pouco de vergonha, né? As pessoas têm vergonha de admitir que estão deprimidas, autoestima. Muitas vezes nós vemos também nas redes sociais, estamos aí tirando fotos o tempo todo, fingindo que está tudo bem, dando risada na internet, Instagram, estou linda, maravilhosa, e por trás de tudo aquilo ali tem muita coisa, né? Tem depressão, eu não estou bem com a minha família, então é aquele mundo de ilusão. Que até tem assunto aí para muitos dias, para muitos dias de estar na hora com o doutor. Voltando um pouquinho da vitamina D, né, doutor? Será que o sunblock, né, o bloqueador solar, tem algum papel em bloquear a vitamina, né? Sim, produção disso? É necessário aqui na Flórida usar um pouquinho de sunblock, mas eu acho que também a gente evita, por exemplo, no verão, sair lá fora também e pegar sol. No meio do dia, que é muito forte. Hoje está arrebentando, né? Então, a gente também não vai no sol, porque o sol é muito forte. Ou se a gente for no sol, a gente fica pouco tempo e com um protetor. Então, o que eu aviso meus pacientes, de manhã cedinho, hoje de manhã, quando eu fui para academia, estava 70 lá fora. Não é muito calor. Pega o sol de manhãzinha, ou aquele de tarde lá para 6 horas, quando não é muito forte. Uns 10 ou 15 minutos é só que você precisa. Mas para homem é necessário tirar a camisa e pegar sol sem camisa, não só no rosto. E para mulher, maybe usar tipo um sports bra ou um bikini top para pegar um pouquinho de sol. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o risco de skin cancer também é grave, entendeu? Mas é necessário pegar um pouquinho de sol para vitamina D. A gente usa muita suplementação de vitamina D no consultório. Eu acho muito importante para os habitantes da Flórida, dos Estados Unidos, porque a gente não estamos pegando na dieta e no sol. Então, se aqui na Flórida está baixo, imagina em Nova York, esse lugar, Chicago, Minnesota.
Imagina os lugares muito dark, né? Que ficam no inverno, principalmente. Nossa. Pois é, pessoal. Então, aqui são essas dicas, né? Esta informação que é sempre importante dar aqui para nossa comunidade. Identifiquem os sintomas, se você está passando por esse problema, né, de depressão, busque ajuda. Eu sei que a ajuda da família também é muito importante, que muitas vezes, como eu estava dando um pequeno exemplo do meu marido, né, ele vem, ele fala, I love you, dá um abraço. Eu acho que é sempre bom também o carinho e o apoio da família, que muitas vezes os familiares não têm muita paciência em lidar com isso, né? Mas eu acho que a gente tem que respirar fundo, dar um abraço na pessoa, né? Quando está precisando mais. Hoje em dia a gente está muito no cell phone, nos computadores, no iPad. Não enxerga as coisas, e a gente fica mais isolado dos outros, Então a gente tem que ter mais amizades, mais amigos, mais colegas, mais atividades também, né? Aí eu acho que isso vai ajudar a gente a sair da depressão. Exercício é muito bom para sair de depressão também, ajuda, mas no começo é difícil, porque o paciente não vai ter motivo, né? Não vai querer fazer. Exatamente. E aí, outro comentário aqui que as pessoas estão comentando, a família e os amigos muitas vezes se afastam das pessoas, se torna mais difícil ter vontade de sair, de trabalhar e de viver. Realmente, né? Principalmente quando a pessoa sofre disso. Eles viram as costas, muitos, né? Não todos, mas... Eu tenho 2 adolescentes em casa. E você sabe, adolescentes são meio também sumido, né? Eles querem ir no computador, jogar ficam nas suas tocas. No Facebook. Então a gente em casa, quando a gente chega em casa, a gente faz um 11-second hug, que foi provado que se você abraça uma pessoa por mais de 10 segundos, você transfere um pouquinho da tua energia boa de você para os outros. Só a gente faz um abraço de 11 segundos, um abraço bom, não esmagando a pessoa, mas não leve também. Não machuquem. Não vamos machucar as pessoas, mas um abraço de 11 segundos mínimo, e isso mostra carinho, amor, e não é muito pessoal, uma coisa que você pode fazer até com um amigo ou um vizinho, e ajuda muito. Que legal. Então a gente faz isso em casa. E ajuda quando você tem uma pessoa em casa que não quer escutar, não está se comportando direito, ou está com, assim, rebelde. A gente não briga, a gente mostra amor, abraça. Tem horas para brigar e para xingar, mas também tem a hora de dar o amor e o self-esteem para todo mundo se sentir bem. Exatamente, muito bem, olha. Informação super importante, sempre bom ter aqui o Dr. Silva com a gente, né? E se vocês precisam de ajuda, querem fazer uma consulta para fazer uma avaliação do que está faltando, né, no seu organismo, a respeito de depressão ou até outros assuntos, venham aqui visitar o Dr. Silva, marquem um horário com ele pelo 954-943-9670 ou apareçam aqui na 1100 South Federal Highway, na suíte 100, em Deerfield Beach, bem aqui embaixo dos estúdios da Gazeta News, e falem com o doutor, que ele tem muita informação e tem como ajudar. Mas no caso de que se vocês não estão se sentindo bem, estão se sentindo num momento assim, em crise de suicídio, por exemplo, que é algo já muito mais sério, olha, daí deem uma ligada para o National Suicide Prevention Lifeline, que o telefone é 1-800-273-8255. Vou até repetir, 1-800-273-8255. No caso de vocês estarem já num nível mais alto de depressão, pensando em se suicidar, né, que é uma coisa muito séria, e quem precisa de ajuda, tem ajuda aqui disponível para todos vocês. Bem, doutor Silva, muito obrigada por sua participação hoje. Semana que vem nós estamos juntos novamente. Mas antes de nós terminarmos aqui, nós temos mensagem de nossos patrocinadores, que a Sling está oferecendo aqui o pacote Brasil Mega, que com apenas $35 mensais vocês têm 5 canais brasileiros para assistir de onde quiser e sem contrato de longo prazo. Não exige Social Security e é uma fácil assinatura. E ainda inclui centenas de outros canais, se vocês preferirem, com um excelente preço. Então acessem aí, sling.com/Brasil. E além disso, nós temos aqui também, para esse horário do almoço, o Di Pizza Restaurante e Bar, que está localizado na 7625 North State Road 7, em Parkland. Façam suas reservas ou apareçam por lá, já está aberto 11 da manhã
terça a domingo, buffet com uma variedade incrível de pratos quentes, saladas, frutas, sobremesa, maravilhoso lugar. Vocês podem fazer sua reunião corporativa, reunião de negócios. Dr. Silva havia me comentado, né? Logo ele está lá com seus... A boca já tá molhada. Opa, com o pessoal, né? Para fazer uma reuniãozinha aí do trabalho, o pessoal que quer comer, olha aí que delícia. Então não percam esse novo local que está aqui disponível para todos nós da comunidade de pizza, restaurante e bar. Então a gente fica por aqui hoje, pessoal. Muito obrigada pela sua sintonia, né? E nós regressamos com Tá na Hora do Doutor na próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.